Boa tarde, galera do LCD em Movimento. Muito prazer estar aí com vocês novamente. Valeu a pena vocês esperarem, porque a gente hoje tem um programa super especial que tem tudo a ver com o que a gente faz aqui no nosso laboratório, tem tudo a ver com o nosso trabalho, e eu tenho certeza que as pessoas que estão aqui hoje vão contribuir bastante para a gente conversar sobre o que a gente tem feito, que, na verdade, é ativismo social na internet. Tá? Esse é o tema do nosso programa. Hoje é 7 de junho de 2019, então é com muito prazer que eu estou aqui com 3 pessoas que vão acrescentar bastante para a nossa conversa. São 3 jovens youtubers que militam na internet através de seus canais e suas páginas. Depois eles vão poder falar um pouco para a gente sobre todo esse processo da criação, concepção, produção e divulgação dos canais e das páginas, tratando de temas como movimento negro, movimento feminista, LGBT, entre outros diversos assuntos que cada vez mais têm ganhado espaço na internet e cada vez vem precisado de ser falado, né? Se a gente pode usar essa expressão, precisam ser falados na internet, tá? Então, para apresentar um pouco os nossos convidados, eu vou até colocar logo para vocês uma questão. Eu vou apresentar primeiro e depois vocês falam um pouco de vocês por vocês mesmos, tá? Coloco uma questão que um pouco a gente estava até conversando antes do programa começar, tá? Porque, obviamente, antes de começar a gente fala muita coisa. E depois também, tá? Um pouco do que tem acontecido hoje nesse momento que a gente vive é de uma certa glamourização do youtuber, tá? Então, você vê crianças bem pequenininhas já dizendo: eu quero ser youtuber quando eu crescer. O que você quer ser? Quero ser youtuber. E, às vezes, não conhecem todo o trabalho que dá você produzir uma página, ter um canal, produzir conteúdo que seja um conteúdo importante, acessível, né? Sobretudo acessível e que traga coisas para contribuir. Então, para a gente falar um pouco sobre essa ideia de que o youtuber vai só ganhar dinheiro, vai produzir um vídeo na casa dele e vai ser feliz para sempre. Tá? Que é um pouco, talvez, o que fica no imaginário das pessoas. Então, para a gente começar essa conversa. Dentre outras coisas, a gente vai conversar aqui. Eu estou aqui com a Gabi Oliveira. A Gabi, ela é criadora do canal De Pretas, né? Comunicadora social, youtuber e ativista. Ela é referência nas discussões raciais e tem recebido reconhecimento pelo seu trabalho no canal De Pretas por Gabi Oliveira no YouTube. Nos seus vídeos, ela aborda assuntos que vão desde as relações étnico-raciais à estética da mulher negra de uma forma divertida para o seu público, que também não deixa de lado os assuntos mais sérios, tá? Como, por exemplo, a questão do preconceito. Então, obrigada, Gabi, por você estar aqui com a gente. Tá? Estou também aqui com a Ana Claudino. A Ana Claudino é criadora do canal Sapatão Amiga. Ela é pesquisadora de políticas públicas em direitos humanos para a população LGBTQI+. Depois você até me explica para a gente um pouco a sigla, porque essas siglas, vocês sabem que às vezes criam uma confusão e a gente sempre fica, né, tentando falar da melhor forma. A Ana, ela é publicitária, é criadora do canal Sapatão Amiga no YouTube e do podcast Lesbo Sapiência. Traz para a gente narrativas lésbicas de representatividade política através de suas experiências como mulher negra e sapatão. Tá? Então, Ana, obrigada por você estar aqui com a gente que agradece. E eu estou aqui também com o Jean Fontes. O Jean, ele tem escrito sobre mudanças de processos na vida nas redes sociais. Ele é circense, ator, psicólogo e mestrando. Né? Ana também está fazendo mestrado. Gabi está... Gabi é formada em comunicação, né? Aqui pela UERJ, isso, beleza. No canal do Jean, ele fala sobre raça, gênero, sexualidade, empoderamento e atualidades a partir do seu lugar de jovem negro e LGBT. Local em que ele gosta de deixar as pessoas à vontade para tocar e compartilhar seus conhecimentos e vivências. Aborda questões políticas e sociais, porque acredita que conhecimento precisa ser compartilhado. Que bom que você está aqui para compartilhar mais com a gente, Jean. Então, apresentei bem rapidamente e agora eu passo logo para vocês falarem um pouquinho sobre o trabalho de vocês, divulgarem o canal e depois a gente vai fazer uma divulgação também, tá? É só uma pequena introdução, tá? Então, novamente, gente, obrigada por estarem aqui, tá? Passo aqui o microfone. Posso começar com você, Gabi? Claro. Oi, gente, é um prazer estar aqui. A câmera está ali.
É um prazer estar aqui de volta para casa, né? O meu canal ele existe muito por conta da UERJ, pela experiência que eu tive aqui e pelas possibilidades que essa universidade abriu para mim em relação a estudos, em relação às questões raciais. E aí, hoje, basicamente, o que eu faço na internet é tratar assuntos que antes estavam muito restritos à comunidade acadêmica e ao meio acadêmico. E aí eu consigo meio que traduzir isso para um público maior. Como você apresentou meu canal, né? Eu também trato de outros assuntos. Eu gosto de falar que é um canal sobre a vivência das pessoas negras no Brasil, principalmente mulheres negras. Eu gosto de trazer outras mulheres para falar sobre as vivências delas. E eu entendo o canal como ativismo no sentido de trazer essa nova narrativa que por muito tempo foi ignorada pela mídia tradicional, né? A internet possibilitou isso, abriu as portas de um meio onde é você que cria, sabe? Sou eu que roteirizo, sou eu que trago os convidados, é o meu público que sugere as pautas e aí a partir disso eu consigo produzir de volta e fora, né, a questão da facilidade dessa interação com quem está assistindo, com quem está recebendo, com quem está consumindo o conteúdo, que isso é gigantesco. Você recebe o feedback na hora, você posta o vídeo e você já sabe como aquele vídeo impactou aquelas pessoas, e se você já sabe se elas compartilharam ou não, como o vídeo impactou os familiares daquela pessoa, porque elas já trazem isso, compartilhei no grupo da família, e aí teve esse retorno. Então, quando eu comecei, obviamente que eu não imaginava até que ponto isso chegaria, sabe? Eu nunca imaginei a dimensão que isso se tornaria, que eu conseguiria alcançar tanta gente, mas desde o início, eu acho que no meu segundo vídeo, eu já entendi que aquilo era um trabalho, e era um trabalho não porque me rendia, me trazia nada financeiro, mas era um trabalho porque eu necessitaria de um comprometimento com aquelas pessoas que estavam consumindo aquele conteúdo, e para ter esse comprometimento, eu ia precisar de horários para gravação, para publicação de vídeos e manter uma constância. Então, não é um paraíso, muito pelo contrário, é um trabalho, principalmente depois que você passa a viver só disso, se torna ainda mais trabalhoso, porque você realmente precisa criar conteúdo, né? Claro que hoje na internet você percebe que nem todos os canais criam conteúdo. Nem todo youtuber está preocupado com o conteúdo que ele posta, sabe? Às vezes é muito fácil você... Eu sempre comento sobre isso. Eu falo, eu não tenho uma constância no canal no sentido de, sei lá, postar 4 vídeos por semana. E aí eu falo com as pessoas, se eu postar vídeo só de maquiagem, eu consigo postar 4 vídeos por semana. Porque aí, em um vídeo eu mostro, ai gente, olha só o que eu recebi. No outro vídeo eu mostro testando o que eu recebi. Entendeu? Eu consigo botar 4 vídeos por semana. Mas como não é o meu objetivo naquele espaço, nunca foi, então sim, eu prefiro produzir menos e com mais qualidade do que produzir massivamente, porque as pessoas acreditam que isso é produzir conteúdo para a internet. E eu não vejo dessa forma. Então, gente, eu comecei o meu canal no YouTube numa perspectiva muito pessoal que eu fui criando por conta da minha participação no meio artístico e com projetos sociais também, né? Porque desde quando eu tinha 12 anos eu fui participando de projetos sociais e uma coisa que sempre falavam para mim era que tudo que estava sendo passado ali pra gente deveria ser compartilhado, sabe? Então eu fui crescendo com essa ideia de multiplicador. Então tudo que eu aprendia na arte era com o objetivo de multiplicar. E aí eu fui crescendo e pensando nisso. E quando eu tive o contato com o YouTube, foi nessa mesma ideia. Então no meu canal do YouTube tem vários tipos de temas, se olhar desde o início até hoje, porque eu comecei compartilhando coisas sobre arte e artesanato. Depois eu vim para questões de cabelo, até chegar nessa questão de gênero, raça.
e tal, né? E isso foi uma mudança muito minha também, do que eu estava passando, do que eu estava vivendo. Era o que estava refletindo no meu canal. E sobre essa questão desse desejo assim no YouTube, dessa glamourização, nem sei falar essa palavra. É muito do que a gente viu antes do YouTube com a televisão, né? Então, tipo, quem nunca sonhou em estar lá fazendo novelas, em estar na televisão, em estar participando de programa? Então, acho que é uma necessidade nossa de ser reconhecido e de ser visto de alguma forma, né? Tem gente que se sente confortável só com reconhecimento e com está sendo visto ali no seu dia a dia, no trabalho, e tem gente não, que sente essa necessidade mesmo de ser visto de uma maneira mais ampla e tal, mas da mesma forma que as pessoas veem esse glamour, elas não enxergam o que está por trás, né? Desde a vida do artista, que elas não conseguem ver o tanto de trabalho que está ali, quanto para a vida do youtuber mesmo, né? Eu acho que vai dentro dessa lógica aí. A câmera tá ali. Eu comecei o meu canal muito pelo fato de que eu não via pessoas como eu dentro do YouTube. E eu penso muito no meu processo de descoberta como sapatão, que na minha época você tinha muito mal um Orkut, um MSN ali, com uma internet bem ruim. Eu não tinha um canal no YouTube para me dizer que era tudo bem. Eu sei quem eu era, né? E o meu canal, eu ficava vendo, tipo, tinha canais LGBT no YouTube, mas eram pessoas brancas, pessoas de São Paulo, era um outro rolê que não era a minha realidade. E aí, quando eu botei o primeiro vídeo, que eu comecei a falar, o meu canal começou muito assim, sem planejamento nenhum, sabe? Comecei a falar sobre o que acontecia comigo, outras mulheres, tanto lésbicas quanto bissexuais, negras, chegaram pra mim e falaram, você fala o que também eu passo e ninguém nunca tinha falado isso na internet. E o meu canal, ele vem muito, muito assim daí, né? Já estou há 2 anos no YouTube, né? Sempre com essa questão de mudar um tema e mudando a trajetória do canal. E sobre essa coisa do gourmet, vou chamar de gourmet, essa gourmetização. YouTube gourmet, né? Eu penso muito que a pessoa acha que realmente é glamour, é você postar like, é tipo assim... até que a MC Taia fala, quem vê close não vê corre, né? Que, tipo, às vezes a gente tira uma foto e tá super bem, a galera acha que a gente tá com a conta bancária lotada, mas mal sabe os boletos que a gente paga, o sufoco que a gente paga, né? Que a gente passa. E eu tenho, assim, em relação essa questão da forçação de barra para você, o close, o gourmet, acaba que isso também afeta a forma que as pessoas produzem conteúdo, né? Foi o que até a Gabi colocou. De cada vez mais você tem que estar sempre ali alimentando aquela máquina e produzindo, e produzindo, e produzindo, só que quantidade não é qualidade, né? Então eu vejo muitas pessoas entrando nessa lógica de produzir qualquer coisa só para poder manter o algoritmo ou colocar qualquer foto no Instagram só para poder alimentar o feed e botar o Instagram para funcionar, e às vezes acaba errando, acaba jogando um conteúdo que não tem, assim, responsabilidade social com a comunidade que a pessoa está representando. Acho que pode se pensar por esse lado também. Acho que vocês três colocaram questões que são importantes para a gente começar, que é a questão do conteúdo. Eu acho que a gente tentou trazer para o programa youtubers jovens que trazem uma bagagem aí de militância também, porque eu acho que é isso que diferencia os canais de vocês. E colocando a questão do conteúdo, que é muito uma preocupação, né, das pessoas. Meus números estão subindo, e aí por isso tem que postar, por exemplo, 4 vídeos por semana, nesse desespero, maquiagem, não sei mais o quê. Mas o que diferencia é isso, né, talvez. E aí, para a gente pensar um pouco sobre essa discussão do ativismo social na internet. Tá? Então, se vocês pudessem falar um pouquinho como que vocês percebem essa ideia do ativismo, como é que isso começou para vocês? Vocês já falaram um pouco, mas aprofundar mais nessa discussão do ativismo na internet, tá? Até das dificuldades, por exemplo, para você criar um canal, manter um canal, tá? Então, na família, por exemplo, a gente até conversou, explicar para a família o que significa ser um youtuber. Como é que esse movimento aí funcionou para vocês, tá? E aí pode ficar quem quiser responder primeiro.
Bom, a minha família até hoje não entende, né? Eles não entendem por que eu falo para uma câmera, por que eu tenho que viajar, por que é isso, por que eu chego tarde, eu vou para uns eventos, assim, né? E assim como eles não entendem eu fazer mestrado, mas isso é um outro rolê. Mas qual era a pergunta mesmo? Esqueci. Sobre ativismo. Eu vejo que a internet ela tem um potencial de a gente se unir em rede, né? Porque eu tô aqui no Rio de Janeiro, sou de Coelho Neto, do subúrbio do Rio, né? E eu me conecto com uma realidade de uma mulher lésbica do interior de Cuiabá, por exemplo. Que é um outro rolê você ser LGBT no interior do Brasil e você ser LGBT no Rio, em São Paulo, no urbano, né? E a internet, ela possibilita essas novas formas de ativismo, de você se conectar, de você subir hashtag, que por mais que algumas pessoas não achem válido o cyberativismo, ele é muito válido sim, porque hoje em dia a gente vive com isso, a internet está aí, não tem como a gente fugir. E ela está mudando também a forma que a gente se relaciona com as pessoas, né? Então, assim, eu acredito que a possibilidade do ativismo na internet é aquilo, né? Que não tem mais aquela mídia de massa que controla a pauta, que controla o que você vai ouvir, que você vai vestir, o que você vai comer. Hoje em dia você vai na internet e você pode ver uma N possibilidades de formas de se viver, formas de se vestir, formas de viver a vida. Então, o ativismo na internet, acho que ele vem muito daí, né? Da gente usar essas redes para conhecer outras pessoas e se juntar, mesmo que virtualmente, né? E possibilidades também de afetos, né? Porque, por exemplo, a internet ela tem essa possibilidade de você construir afetos, que tipo, quando eu era novinha, eu não tinha muitos amigos e meu primeiro contato foi na internet, assim, eu tive amigos virtuais que eu levo até hoje. Eu acho que o ativismo na internet é isso, você ter vários companheiros ativistas virtuais e por aí assim. O meu processo todo como uma pessoa ativista que se preocupa com causas sociais, ele deu uma fortalecida assim no curso de psicologia, né, na universidade. Porque tem uma linha da psicologia que é a psicologia social, que ela é bem focada para minorias e para as questões da sociedade, de grupos, né? E eu fui me identificando cada vez mais com essa linha e com essa disciplina e fui estudando coisas e me apropriando de coisas que antes não tinham chegado até a mim, né? Então, quando eu comecei a ficar sabendo disso, eu falei, outras pessoas também precisam saber disso, sabe? E são coisas que estão no nosso dia a dia, passando ali na nossa frente, e às vezes a gente não toma consciência, sabe? E aí precisou de um professor dentro de uma sala me falar alguma coisa, uma apostila para eu ler, para eu poder ter uma noção daquilo. E desde dentro da psicologia já é uma luta, né? Eu acho que todo mundo que se preocupa com questões sociais vão ter sempre embates e lutas em qualquer lugar. Porque a psicologia tem aquela clássica europeia, que é a psicologia clínica, a avaliação psicológica, que é adorada e que é colocada lá em cima. E quando você vai por outras vias da psicologia, andando numa ideia mais política, é outro rolê, sabe? Então, já dentro da universidade, é uma luta para colocar essas pautas dentro de seminários, dentro das disciplinas e discutir isso. E quando chega no YouTube é outro enfrentamento, né? Que não é só chegar lá e falar, vou falar sobre homofobia hoje e vai ser tudo lindo. Não, é você falar sobre homofobia com a preocupação do que você está falando, que o tempo todo, pelo menos eu, fico me cobrando para não falar merda mesmo, sabe? Na frente das câmeras, porque o mínimo de erro, isso é outra questão. A gente que tem que dar uma de perfeito, né? Porque eu, que estou na frente da câmera, não posso errar, a Gabi não pode errar, a Ana não pode errar, e a gente tem que ficar com essa tensão lá, falando sobre uma coisa, preocupado com o que vai falar e ainda preocupado com o que vai receber de retorno, né? Porque nem sempre é uma coisa positiva. Mas é isso, começou na psicologia, a psicologia me deu embasamento para poder falar sobre essas questões. O grupo de estudo que eu participei na minha faculdade, que é a Faculdade Anísio Teixeira, lá em Feira de Santana, sobre relações étnicas e raciais, também foi muito importante para isso, né? Que foi quando eu fui ter uma noção dessas questões. Então foi por esse caminho, assim, sabe? Foi colhendo o que eu estava estudando, o que eu estava aprendendo e falando isso no vídeo da forma como eu poderia, como eu posso falar até hoje, né?
Uma questão que eu acho que é uma discussão muito válida no sentido de ativismo na internet é porque, às vezes, rola uma ideia de que a gente vive do ativismo ou vive da militância. Eu já ouvi muito isso, né? E aí eu sempre comento que eu vivo da criação de conteúdo. E aí o ativismo é algo que sempre esteve em mim. Eu sempre fui ativista antes de criar conteúdo para a internet. E, por isso, o meu canal é um canal que fala de ativismo, porque o canal fala sobre mim, fala sobre as minhas vivências, e eu tenho várias partes. Tem a parte que gosta da estética, da maquiagem, mas que também entende isso como um ativismo no sentido de mulheres negras é o primeiro passo, né? O primeiro momento onde mulheres negras estão se olhando minimamente. Então, para mim é uma questão, sim, falar sobre estética negra, falar sobre cabelo crespo e falar sobre como se olhar de maneira mais positiva. Mas, para além disso, quando eu abordo outras questões, são questões que me interessam e que por me interessarem, eu compartilho com o meu público. E aí, quando vem esse questionamento, vive de ativismo, eu falo, querida, com o meu carisma, com o meu conteúdo, se eu não fosse uma pessoa que falasse sobre a questão racial, provavelmente eu teria 1 milhão de inscritos. E com a minha simpatia, e se eu fosse branca, então, nem falo. Então, assim, é bom tirar um pouco dessa coisa, desse peso do você vive do ativismo, porque se amanhã ou depois você quiser continuar o seu canal falando sobre outra fase da sua vida, tudo bem também, sabe? Porque é isso, você está compartilhando a sua vivência. Quando você fala principalmente de canais do YouTube, você está falando disso, você está compartilhando a sua vida. O YouTube nasceu muito disso, né? Os vlogs do YouTube nasceram muito dessa ideia de compartilhamento. E aí você compartilha conforme a sua vida vai mudando. Quando eu estava na universidade, assim que eu saí da universidade, obviamente eu estava muito mais inquieta com as questões que eu tinha entendido aqui na universidade. Todo mundo passa por esse processo, né, de inquietação quando você sai da sua zona de conforto. E aí, isso foi como um fogo que acendeu e eu não compartilhei. Eu não comecei compartilhando na internet, eu comecei compartilhando na minha família. Nos almoços de família, eu sempre levava uma temática. Não, minha família é super de boa, ainda bem, minha família é super de boa. E aí, só que nessas questões raciais, assim, a gente reproduzia muito racismo nas nossas falas, sabe? E aí eu comecei a estudar, e aí eu jogava assim, falava, minha tia falava, ainda bem que fulana de tal nasceu com cabelo bom. Aí eu falava, mas por que o cabelo dela é bom, tia? Não entendi, assim, o meu é ruim? Vamos conversar. E aí iniciava-se uma conversa entre a família, sabe? A partir do momento que eu vi que isso estava mudando a minha família, eu pensei, por que eu não começo a falar com mais pessoas? E aí veio esse anseio de entrar na internet. Então, eu sempre rebato quando alguém vem falar sobre isso, porque existe um compartilhamento de vivência, sim, mas existe também toda uma estrutura de criação de conteúdo que as pessoas ignoram, sabe? Uma estrutura de pesquisa, uma estrutura de cuidado no que vai falar, porque você não pode falar qualquer coisa na internet, porque o vídeo fica lá, e aí você, automaticamente, as pessoas, se você falou uma coisa uma vez, você vai ser para sempre taxado como aquilo e ponto final na cabeça daquelas pessoas. Então, é muito importante, quando as pessoas olham para esse ativismo na internet, perceberem que, primeiro, existe um criador de conteúdo ali, um profissional, sabe, para além do ativismo. E, além disso, eu acho que é muito importante também as pessoas começarem a entender o impacto dessa criação de conteúdo na internet. Quando a gente participa de algumas rodas, principalmente com pessoas que seguiram carreira acadêmica, etc., a gente percebe que as pessoas ficam muito incomodadas, porque, eu estudei
20 anos da minha vida e nunca alcancei esse público. E aí que tá, são coisas diferentes, são mídias diferentes. Não dá para eu comparar o meu alcance com o alcance da Thaís Araújo, porque a Thaís Araújo faz um outro rolê, sabe? Ela é atriz, ela tá na TV aberta. Então não dá, assim, não dá para comparar as coisas. E aí o que eu percebo é que também existe uma desvalorização em quem traduz, quem faz a tradução, sabe? Porque não adianta também eu chegar na internet e tentar falar a mesma linguagem que a gente fala na universidade, que a gente fala quando a gente vai escrever um artigo acadêmico. Porque minha mãe não vai entender, sinto muito, minha mãe não vai entender, minha tia não vai entender, então eu preciso dessa tradução. Então cada um, assim, no seu espaço e produzindo conforme acha que está contribuindo com a sociedade da melhor forma. Nossa, a Gabi contempla muito assim que vocês todos comentaram, porque assim, é bem bacana a gente ver jovens, acredito que ninguém aqui tem mais de 25 anos. 28. Mentira, gente, estou impactada, sério. Mas vocês parecem muito jovens. Enfim. Mas, assim, bacana saber da preocupação que vocês têm e, sobretudo, isso, né? Sabendo que vocês estão levando informações, por exemplo, até para crianças que estão passando por situações como as de vocês, e preocupação, com cuidado mesmo com a forma, por exemplo, da linguagem que vocês vão usar, de não ser uma linguagem academicista, porque para isso tem artigo acadêmico que vai ser lançado em revista e não é o que vocês estão fazendo, é outra coisa. Isso que é o bacana as potencialidades que a gente tem de canais e cada vez mais ter jovens aparecendo na internet, trazendo pautas que são pautas de preocupação da sociedade e que vão ter alcance, por exemplo, da sua mãe, da sua avó e daquele seu priminho que está ali querendo também ser um youtuber, porque ele está querendo falar sobre coisas que ele está vivendo, tá? Então, eu vou colocar algumas questões assim mais direcionadas e aí vocês vão respondendo como vocês quiserem também, tá? Uma para a Gabi, um pouco para você falar sobre a sua experiência em Harvard. Você foi uma das mulheres que foi considerada as mais inspiradoras do Thinking Yoga, tá? Então, se você puder falar um pouco sobre como foi estar lá e conversar com essas pessoas sobre a sua experiência. Tá? Uma pergunta já mais especificamente para a Ana, para falar um pouco sobre a sua experiência como pesquisadora de políticas públicas em direitos humanos para a população LGBTQI. Aí você já aproveita e explica para a gente a sigla, para a gente não ficar com dúvida e saber organizar aqui até os próximos programas, né? E, Jean, você fazendo tanta coisa, como você consegue conciliar todas essas coisas que você faz e ainda ter um canal no YouTube? Então, fala um pouco dessa conciliação, como que você consegue dar... E ainda consegue dormir? Aí que tá, né? Então, passa aí... Aí, digam vocês, tá? Passa aí quem quiser. Jean, você dorme, Jean? Eu durmo, às vezes pouco, mas durmo. Mas uma coisa que eu já falei em outras situações, e eu gosto de falar isso, é que o que está no YouTube, o que a gente cria são narrativas, e narrativas elas são produzidas a partir da vida, né? Então talvez se eu não tivesse vivido todas essas coisas que eu vivi, eu não teria o conteúdo que eu tenho lá no YouTube, sabe? E isso é uma boa, porque tem muita gente que acha que quem está produzindo conteúdo para a internet vive ou tem que viver enfurnado lá na internet, no celular, no notebook. E não é isso, sabe? Nas redes sociais. É outro rolê. Nossa passagem por lá tem que ser pontual e necessária, sabe? Porque se eu não for estudar, se eu não for fazer arte, se eu não for ter contato com pessoas de verdade, com a galera que está aí na minoria, está vivendo os baques na sociedade ali, eu não vou saber do que é que eu estou falando, sabe? Eu vou estar vivendo de uma forma paralela ou talvez até repetindo o conteúdo, sabe? Pegando o que já está produzido e falar, não, eu acho que tem que viver mesmo e falar com base no que a gente está vivendo, né? A minha vida, para eu parar onde eu vim parar, eu acho que foi uma abertura de caminhos, né? Indo agora para um lado mais pessoal. Porque eu comecei com 12 anos a fazer circo, teatro e música, né? Através de um projeto social
das cooperativas de teatro para infância e juventude da Bahia, Cia Cuca de Teatro. Comecei nesse projeto social, fazendo arte, e foi dentro dele que os caminhos para mim foram abrindo, sabe? Foi lá que eu percebi a importância da educação, foi lá que eu percebi a importância de contribuir e dar oportunidade para pessoas que não têm tantas oportunidades assim. Foi lá que eu comecei a ter uma noção de política, quem é que faz política para quem, sabe? Então, de lá eu entrei na universidade, mas não saí de lá. Da faculdade eu vim para o mestrado, mudei de cidade até, mas continuo aqui tentando produzir arte, tentando ocupar espaços, movimentar, porque é o lugarzinho difícil que é o Rio de Janeiro de você entrar em lugares, viu? Acessar espaços, nunca vi, mas é isso, eu acho que é abrindo esses caminhos, é fazendo essas coisas, é vivendo tudo que eu vou aí atrás de viver, que eu consigo produzir mais, né? Acho que é isso. É engraçada essa pergunta, porque eu não sei muito o que responder, assim. Foi uma experiência importante. Eu sou fruto de políticas públicas no Brasil, né? Eu sou a primeira pessoa da minha família a pegar um diploma universitário. E aí, você ser a primeira pessoa da sua família a pegar um diploma universitário e logo depois estar numa palestra numa das maiores universidades do mundo é incrível, mas sinceramente, durante a minha trajetória na internet, eu vivi outros momentos que me impactaram muito mais no sentido da troca que existe e do potencial que existe no trabalho, sabe? E eu falo de outros momentos onde eu realmente vi que o meu trabalho tinha o potencial de transformar a vida de algumas pessoas. E aí, assim, eu me emociono muito mais em falar sobre isso do que sobre a palestra em si. Foi um ótimo convite, minha mãe conta isso para todo mundo. Minha filha sabe. Sim, minha mãe conta para todo mundo. Foi ótimo também estar ali e poder colocar a minha visão sobre a produção de conteúdo na internet, né? Porque, mais uma vez, é muito romantizado e a gente sabe que a internet ela é democrática até o primeiro passo só. Porque se você for pensar que você precisa de alguma coisa para captar o seu vídeo, você precisa de internet para postar o seu vídeo, pode até não ser banda larga, mas vai demorar muito. Eu, por exemplo, quando eu comecei o canal, eu passei 1 ano e meio produzindo conteúdo para o YouTube, sem receber nada, né? E aí eu comecei a produção porque eu estava desempregada. Eu sempre brinco com isso. Que às vezes as pessoas falam, você largou tudo para entrar no YouTube? Não, tudo que me largou, eu fiquei desempregada. E aí eu comecei, sabe? Eu só comecei no YouTube porque teve esse vácuo, porque senão eu nunca começaria, porque eu precisava seguir a minha vida. Acabei a universidade, aí precisava arranjar um emprego, porque precisava se sustentar. E é assim que a gente percebe que a gente perde muitos talentos também, sabe? No Brasil, muito por conta das desigualdades, sabe? Tem gente que tem muita oportunidade de tentar muita coisa. O pobre não tem, sabe? O pobre tem que correr atrás de se sustentar. E aí, como eu estava na casa dos meus pais sem emprego, eu iniciei o canal. E é incrível pensar aonde isso me levou, mas nunca foi o principal objetivo. E eu acho que é por isso que eu falo com alegria e é ótimo para o currículo, mas se, sei lá, daqui a alguns anos alguém me perguntar sobre o meu trabalho, provavelmente eu vou citar muitas outras coisas para além da palestra, sabe? Porque foi um marco, mas não resume o que eu considero como conquista por conta do meu trabalho. Não sei se eu consegui explicar direito. Sim? Sobre a pergunta, né, o que eu vejo, né, como pesquisadora
pescadora, mas poderia ser, seria mais fácil. Menos estresse. Sobre políticas públicas para a população LGBT, direitos humanos e tal. Primeiro, a gente tem que pensar que esses direitos humanos que a gente tem aí, que é o da ONU, da Cartilha da ONU, são direitos humanos pensados para um público específico, que é um direito pensado para homens brancos, europeus, heterossexuais, né? E não abrange as outras diversidades de existências que tem por aí. Então, você trazer a população LGBT, que é uma LGBTQI+, que é uma população marginalizada, para o debate de ser seres humanos que têm direitos de primeiro ficar vivo, depois de ter acesso à saúde, de ter acesso a direitos que todo mundo tem, direitos reprodutivos, direitos sexuais, poder casar, essas coisas assim. Você mostra que a gente existe, a gente está ali, a gente precisa de direitos, né? E essa questão, me vendo nesse meio de políticas públicas, de ciências políticas, eu nunca imaginei na minha vida que eu iria estar dentro desse meio, né? Que eu percebi mais como uma necessidade do ano passado, que foi um ano muito caótico, né, nesse sentido, acho que para todo mundo. Eu percebi que eu também tenho que estar ali dentro pautando política, eu, enquanto mulher negra, gorda, sapatão, pobre, tá naquele ambiente pautando política para a minha população, porque se eu não fizer, ninguém vai fazer, sabe? Ninguém vai deixar eu estar ali dentro, né? Eu acho muito importante se pensar que é isso, assim, pensar em como é que a gente articula isso com a internet e articula isso com o movimento social e a gente força lá o Estado para se reconhecer. E sobre o que você perguntou, não sei se eu expliquei bem, né? Mas sobre a sigla, acho que o Jean pode até me ajudar nisso, né? O LGBTQI+, ele vem para você abraçar novas existências de ser LGBT, porque antes... lá nos anos 80, muito tempo assim, né, era GLS, que era gays, lésbicas e simpatizantes, nem era bissexual ainda, né? E era aquela coisa do movimento ser dominado por homens gays, classe média alta, que performavam uma masculinidade heteronormativa, e era isso, os gays dominavam o movimento GLS, né? Tanto que por muitos anos ainda conhecido, foi chamado, e até hoje é chamado de parada gay. E, tipo assim, você coloca gay, sendo que ignora todas as outras pessoas que estão lá dentro. E até hoje eles tentam ainda dominar, mas agora a gente está fazendo mais resistência, a gente está se unindo mais nesse sentido. E aí no Senale, que foi um congresso de lésbicas e bissexuais, lá nos anos 90, foi colocado essa coisa. Vamos colocar agora LGBT, que eram lésbicas, gays, pessoas bissexuais e travestis, né? Travesti e transexuais. E aí agora que a gente entende que você ser LGBT tem muito mais diversidade nesse meio, que não é só você ser gay ou lésbica ou bissexual, eles ampliaram mais a sigla, que é lésbicas, gays, bissexuais, pessoas trans, travestis, as pessoas queers e as pessoas intersex, né? Uma questão interessante que eu também descobri assim, né? Tive esse insight recentemente, é sobre a questão dos intersexuais, né? Que são as pessoas que, tanto fisicamente, biologicamente, quanto nos comportamentos e tal, apresentam questões dos dois gêneros. E o quanto o apagamento dessas pessoas está completamente ligado à questão da colonização e à questão desse padrão branco europeu, né? Porque, tipo, quando houve todo esse processo violento da colonização, juntamente com a questão da raça, a questão de gênero e sexualidade, ela também foi violentamente aplicada. E essas pessoas que não se enquadravam nesse padrão binário, elas automaticamente tinham que se encaixar de alguma forma, né? Naquela época poderiam ser mortas, e agora a ciência, como uma mão branca colonizadora, vem aí e age em cima dessas pessoas antes que a gente veja, né? Então fazendo cirurgias quando as pessoas nascem e intervindo com esses processos médicos para colocar essas pessoas que nascem nesse padrão biológico, ou fora desse padrão biologicamente, sabe?
eles ainda, de uma forma médica, tentam colocar a pessoa nesse padrão. E de uma forma violativa, eu acho, né? Porque a pessoa acabou de nascer e nem tem direito de falar nada, sabe? E vai ali já um médico botando ela dentro dos padrões. Mas, enfim, é só uma coisa que eu acho legal falar. Não, e também é se pensar na questão das políticas públicas, por que quase ainda é bem inexistente políticas públicas para pessoas LGBTQI+, né? Porque se a gente for pensar a formação do Estado, né, que a gente conhece, ele é um Estado formado dentro da heteronormatividade, dentro da heterossexualidade. Como o Jean falou, a colonização vem e coloca... O europeu, quando ele invadiu aqui a América Latina, né, ele coloca... Ali, naquele primeiro momento, ele se viu como... Ele percebeu que ele era branco. Porque até então ele estava lá, branco, e a gente aqui... E aí, como estrutura de poder, de dominação, ele colocou o branco como a raça dele branca europeia como superior e as pessoas negras escravizadas, os povos originários, que são os povos indígenas, como inferiores. E dentro dessa gama aí vem gênero e sexualidade, como o Jean pontuou. E quando se forma essa questão do Estado, dos governos, é voltado para o heterossexual primeiro pelo motivo capitalista de que você, como heterossexual, você vai poder casar com outra pessoa para gerar herdeiros e manter a propriedade e acumulação de riquezas, toda essa questão assim. E é isso. Então, quando eles pensam tudo, a Constituição, tudo é voltado para os heterossexuais. Então, tudo que foge dessa norma, a gente pode até colocar que é visto como não cidadão, é tipo um não ser. Você não está aqui... até porque, por exemplo, a população trans, essa luta pelo nome social, por ser respeitado... É isso, uma pessoa trans, por exemplo, eu como uma pessoa cis, eu não tinha essa noção. Mas quando eu comecei a andar com amigas transexuais, eu nunca pensei na questão do banheiro. Porque se eu estou aqui, eu quero ir no banheiro, eu entro no banheiro feminino, mesmo sendo sapatão, as pessoas vão olhar, mas eu sou uma mulher, né? E uma amiga minha trans, ela ficava segurando a urina e não podia ir no banheiro, porque no banheiro masculino os homens iam olhar para ela estranho e no feminino também, se as pessoas percebessem que ela era uma mulher trans, iriam reprimi-la, né? E ela teve sérios problemas de infecção urinária por causa dessa questão. Então, são vivências que a gente não pensa porque a gente não sente na pele, né? E aí, quando você amplia isso para âmbito de Estado, de leis, de políticas públicas, fica uma coisa bem maior. Por exemplo, a questão do casamento, a questão da adoção. Eu tenho uma amiga que a companheira dela foi internada e, por elas não serem casadas no papel, ela não pôde visitá-la no hospital, porque só a família tem direito. E que família é essa, né? A família heterossexual, né? É um caminho meio assim. Isso é complicado para a gente pensar o quanto que ainda temos que avançar aí no nosso país em termos de políticas. E aí aproveito também para fazer outras questões, e aí, entrando um pouco também no que Gabi coloca como trabalho que se apresentou, foi um trabalho voltado para a estética negra, e até para um pouco você falar sobre a ideia do nome do canal, porque você coloca que é um canal que é o canal de pretas. Por que o uso dessa expressão de pretas e não das pretas, ou né, nem de pretas separado? Então, explicar um pouquinho para a gente por que dessa sua escolha. E você falar um pouco sobre a questão do seu trabalho e a receptividade dos seus vídeos, como é que está sendo o retorno, as pessoas te trazendo comentários, enfim, como é que está chegando para você, tá? E aí perguntar também para a Ana sobre a questão que você agora está trazendo, questão sobre saúde mental, né? Então, como é que surgiu essa sua preocupação em abordar esse tema de saúde mental no seu canal, tá? E, Jean, se você pudesse falar um pouco sobre a sua experiência. Eu sei que essas experiências, como você colocou, teria muita coisa para falar para além dessas experiências, mas, assim, são momentos que acabam ficando, né? Como a família vai falar, então alguém vai falar em algum momento. E, Jean, falar sobre a experiência do YouTube Next Up, né? Next Up, né? Quando você foi convidado para participar em 2017, tá? Aí, se vocês quiserem dar uma rodada, pode passar. Pode ser primeiro você, Gabi? O nome do canal é de Pretas porque eu fiz RP e não publicidade.
Gente, sério, eu não tinha, assim, menor criatividade no sentido de pensar no nome. E aí meu nome é Gabriela Oliveira, é um nome muito comum, então não dava para colocar na época. Tanto que hoje em dia muita gente me pergunta, porque agora quando você busca no YouTube já é Gabi Oliveira, mas já é Gabi Oliveira porque, né, agora as pessoas já me conhecem, então é o primeiro que aparece lá. Mas se eu botasse Gabi Oliveira no início, ia ficar muito difícil em questão de ranqueamento e tal. E aí, quando eu pensei no canal, eu pensei que era um canal voltado para mulheres negras. E que eu queria botar no plural, porque eu sempre pensei em trazer outras pessoas para falar no canal, para ser um canal de vivências e não só da minha vivência. E foi basicamente isso, assim. É só por causa disso que é de pretas. E não porque não das pretas, não lembro por quê, eu não faço a mínima ideia. Já tem 4 anos que eu criei o canal. E é isso, assim, não tem nenhuma história profunda por detrás. Mas a recepção das pessoas... Esqueci a segunda pergunta. A recepção é incrível, é incrível. É isso, desde o segundo vídeo que eu postei na internet, segundo ou terceiro vídeo, que era um vídeo sobre o que não falar para uma criança negra quando ela nascesse. Eu nem tenho coragem de ver esse vídeo mais, porque, assim, edição, etc., era uma outra pessoa. Mas... nossa, horrível, mas a mensagem estava ali, assim, é a mesma mensagem que eu carrego até hoje. E aí, nesse vídeo, eu percebi o impacto nas pessoas. Porque, na época, eu entendi que ele tinha dado uma viralizada. Eu não sei o que era viralizada para mim naquela época, sei lá. Pode ter sido 500 visualizações na época, sei lá, e 50 comentários. Mas, no início do canal, isso daí é muito, sabe? E aí... eu lembro que nesses comentários as pessoas começaram a falar: nossa, eu falo isso na minha casa, mas eu vou parar de falar. Nossa, quando eu tive a minha filha, a primeira coisa que a avó dela falou foi: ainda bem que ela puxou o pai, sabe? Ainda bem que ela veio de olho claro, alguma coisa assim. E aí, foi nesse momento, e eu volto a outra resposta que eu dei, né? Que foi nesse momento que eu vi que aquilo era um trabalho que necessitava comprometimento, que eu estava criando um vínculo com aquelas pessoas e que o conteúdo que eu queria criar na internet era um conteúdo que fosse gerar impacto, sabe? Impacto social, impacto de transformação. Eu acho que quando a gente entra nessa categoria de criadores de conteúdo que falam sobre ativismo, eu acho que é muito nesse sentido. É sobre o seu conteúdo gerar transformação. Transformações positivas, transformações políticas. É claro que eu não entendo que o meu conteúdo ele está sozinho, isolado nessas transformações, mas sim ele é uma semente para as pessoas buscarem outras questões e entenderem determinados assuntos. Eu acho que cada um tem a sua função nessa estrutura, né? E a sua função de educação, porque é um conteúdo, de certa forma, educativo também. E aí, cada um trazendo o seu ponto, sei lá, se eu consigo mostrar para uma menina negra que ela pode, sim, por exemplo, acessar a universidade. Se vier outro professor dela na escola e, sei lá, indicar um cursinho comunitário, tá todo mundo contribuindo, sabe, para o avanço. Tá todo mundo contribuindo para uma outra pessoa que vai ter um novo acesso e que vai possibilitar novas discussões no seu meio. E quando eu penso no meu conteúdo na internet, no impacto desse conteúdo, eu percebo como, talvez eu não chegue no público de 12 anos. Não é o público que normalmente acompanha o meu canal. Mas eu chego na mãe dessa menina.
E aí essa menina, na conversa com a mãe, ela vai receber um pouco do meu conteúdo também, porque a mãe dela se informou através do meu conteúdo, vai replicando. E por isso que a gente não tem dimensão do alcance desse conteúdo, né? Porque é isso, ele vai se espalhando de forma muito orgânica. E aí, gente que você não vê como potencial, um dia te para na rua e fala: nossa, eu vi seu canal, eu vi um vídeo seu. E aí você percebe que você está alcançando gente que você nem estava no seu radar de alcance, sabe? Então, vamos lá. Eu acho que eu tenho uma visão muito romantizada do Next Up, né? Porque o Next Up foi um momento muito feliz na minha vida. Primeiro que eu vejo o Next Up quase como um projeto social do YouTube, né? Porque eu, Jean, nordestino do interior da Bahia, pobre, e de repente vejo que o YouTube, uma plataforma enorme dessas, me enxergou ali, sabe? Produzindo conteúdo de algum lugar. E aí, vem logo aquela coisa de, meu Deus, vou conhecer o Rio de Janeiro e vou fazer minha primeira viagem de avião, né? Então, por isso que eu falo que é quase uma coisa social. Mas, quando eu vim pra cá, foi muito surpreendente, né? Primeiro que eu tive contato com pessoas maravilhosas e que também tratam de causas sociais no YouTube, que eu estava junto com Rosa Luz, que é do Barraco da Rosa, Lucy Gonçalves, Mariana Torquato e várias outras pessoas maravilhosas, né? E aí eu fui percebendo o quanto o YouTube tinham pessoas lá dentro que estavam preocupadas com essas causas sociais também, sabe? Então, de alguma forma, eu não estava ali em vão, falando coisas em vão. Mas se eu estava ali era porque tinha pessoas lá dentro que estavam trabalhando para isso. E a gente vê que, de alguma forma, já é um ânimo, porque a gente vê que as coisas estão mudando, sabe? Poderia ter só gente dentro do YouTube preocupada com questões brancas e pegar uma pessoa que fala da banheira de Nutella e bota lá no Next Up, mas não era isso, sabe? Tinham pessoas lá dentro preocupadas com questões sociais também. E eu acho que foi uma força, assim, para eu continuar, né? Inclusive, a virada que eu dei no meu canal foi por conta do Next Up, né? Então, tipo, aquelas coisas já estavam ali me agoniando, né? Já estavam dentro de mim. E aí, quando eu fui participar daquela semana inteira lá, foi quando eu falei, não, é isso que eu preciso fazer, sabe? E fiz, e eu vejo o Next Up como uma coisa muito boa que aconteceu comigo e eu tenho uma ótima lembrança, acho que é isso. Era sobre saúde mental, né? Eu gosto muito de falar que não tem como, o meu canal está muito atrelado à minha vivência, então tudo que eu falo lá, de alguma forma, direto ou indiretamente, acontece comigo, né? E essa questão da saúde mental, eu brinco muito com as minhas amigas que quando a gente criasse um canal, quando a gente cria um canal no YouTube, deveria vir uma terapeuta junto, uma aromaterapeuta junto, uma terapia holística junto, qualquer coisa junto, né? Porque quando a gente está ali na internet, a gente está muito exposto há muitas energias, há muitas pessoas, há muitas coisas diferentes, né? E ano passado foi o ano que eu mais senti, assim, que 2017, quando eu criei meu canal, era uma coisa mais assim, eu ficava entre as minhas amigas e amigas das minhas amigas. Os meus vídeos eram uma coisa mais leve, até porque a minha vida passa muito por ali, então minha vida era de uma outra forma. E quando chega 2018, as eleições principalmente, aquela coisa toda, e a gente estava sendo atacado por bot, e tanto que tem um vídeo meu, que é o vídeo do Dicas para Manifestação, que eu dou dicas de segurança para mulheres que iam na manifestação do Ele Não, eu tive que desativar os comentários, porque só pelo fato de eu ter colocado Ele Não e Bolsonaro lá nas tags, chegava a mais de 100 comentários, assim, a cada 10 minutos de bot, provavelmente, né? Falando diversas merdas, e chegou uma hora que eu tirei dali. Não tanto por mim, mas eu me preocupo porque quem está vendo meu vídeo pode estar mais sensibilizado do que eu. E a pessoa vai entrar no meu vídeo, vai ver um comentário ruim, aquilo pode afetar mais aquela pessoa do que eu, porque eu não leio comentário ruim sobre mim. E normalmente eu também não ligo, né? E aí, quando veio as eleições, aquela loucura toda, eu fui percebendo que eu estava reprimindo muita coisa, e chega esse ano, 2019, eu me descubro com crise de ansiedade. E aí
até eu entender, até eu aceitar que eu poderia procurar uma terapeuta e que aquilo não era coisa de maluco, como o senso comum coloca, que não era só para pessoas perturbadas, né, muito entre aspas dessas coisas, eu percebi como que era importante cuidar da saúde mental e conversando com outras amigas lésbicas, a gente percebeu, principalmente lésbicas negras, né, que a gente tinha muitas questões da saúde mental que a gente não tratava. Por que a gente trata do estômago, quando está doente, toma lá um remédio, faz um chazinho, mas quando a gente pensa em cuidar da cabeça é algo que é um tabu ainda, né? E aí eu fui à terapia, eu me aceitei que eu poderia ir para terapia e faço terapia até hoje. E aí eu percebi que esse debate da saúde mental é muito importante, porque quando a gente sai do armário, nem sempre a família é receptiva, né? A minha família foi receptiva comigo, mas tem situações que a família não é receptiva. Quando você é um corpo fora da norma, você é um corpo marginalizado, ou você é um corpo negro, ou você é um corpo LGBT, ou você é um corpo gordo, as pessoas ficam muito em cima de você. E isso mexe muito com a sua saúde mental, porque você ser fora da norma não é fácil. É maravilhoso, inclusive venham se quiserem, mas assim, também não é fácil, tem que ter esse cuidado. E aí que eu pensei a série sobre saúde mental. E quando eu fui colocando os vídeos, eu percebi a recepção das pessoas sobre aquilo, de chegar e falar, nossa, por causa disso que você falou aí, eu também vou procurar uma terapeuta. E não só falar de procurar uma terapeuta, mas de procurar terapeutas ou terapeutas LGBTs no geral, assim, porque dentro da psicologia, Jean pode falar isso melhor do que eu, nem sempre o profissional vai entender e vai te aceitar como você é, por ser LGBT ou por ser negro, né? Tanto que hoje em dia aqui no Rio a gente tem as terapretas que pensam nessa questão de saúde mental da população negra. E é isso, assim, de se pensar que aí as pessoas iam lá no canal e viam que elas poderiam também procurar terapia, sabe? E não só isso, eu também divulguei terapia popular, terapia gratuita. Eu fui juntando, as pessoas foram me mandando, né? De outros estados também eu fui divulgando. E as pessoas começaram a pensar nesse debate sobre saúde mental, que é muito importante, assim. E eu sempre falo, agora que eu fui pra terapia, eu falo pra todo mundo. Gente, se puderem, vão pra terapia, porque é a melhor coisa que vocês podem fazer pela vida de vocês. Na terapia e também numa astróloga, que também é muito bom. Isso é porque a gente nem comenta sobre a discussão que estava rolando aqui, a gente sobre signo antes da coisa maravilhosa. Descobrimos então que temos vários arianos aqui no grupo. Não atirem na gente, por favor. Tá? Gente, então voltando aqui nessa discussão um pouco também para pensar, porque é muito esse caráter também educativo. As pessoas estão assistindo os vídeos, estão vendo coisas que se identificam e aí estão percebendo como elas podem também modificar suas próprias vidas fazendo coisas através de dicas que vocês dão, né? Enfim, aí trazendo um pouco para a Gabi discutir um pouco essa questão, a questão do racismo aqui no Brasil, como que a gente já avançou muito, já temos leis que falam, por exemplo, sobre a importância de você tratar questões étnico-raciais nas escolas. Mas como que você percebe isso, por exemplo, não sei, na sua família ou no seu círculo mais próximo, como que se ainda existe muita vergonha das pessoas se colocarem, a questão até mesmo, por exemplo, do cabelo, como que esse processo... A gente tem vídeos de meninas que falam sobre transição capilar, mas agora está aparecendo mais, e você percebe como que isso foi surgindo e ganhando mais visibilidade, e a internet como um espaço que traz essa visibilidade, né? Então, para a gente pensar um pouco sobre isso. Tá? Jean, e a questão também para você aproveitar a sua experiência no campo da psicologia, também para pensar como a gente pode discutir essa questão de debater esse tema, porque discussões sobre sexualidade também já foram colocadas como necessárias para se discutirem nos espaços educacionais. Mas aí a gente perceber... E aí, por exemplo, lembrando de uma conversa que já tive com turmas, da importância de psicólogos nas escolas. Você acha que, por exemplo, seria o psicólogo para abordar ou que teria que ser uma discussão mais ampla, se fazer com professores, com alunos, com os demais profissionais, enfim, para tratar desses temas? E um pouco para trazer também para a Ana, você falou da questão dos corpos livres. Então, se você pudesse aprofundar esse conceito e essa ideia que você discute, tá?
Então, a gente faz aqui mais uma rodada. Eu esqueci a pergunta, calma aí. Sim. Sobre as escolas, lembrei. A lei está aí, né? Mas a gente sabe que o brasileiro ele tem uma dificuldade de cumprir leis. E com a lei 10.630, se eu não me engano, é a mesma coisa. A gente viu que houve um esforço no sentido de trazer a educação, né, afro-brasileira, a história afro-brasileira para as escolas, mas a gente, ao mesmo tempo, não conseguiu implementar isso de uma forma que fosse tanto interessante para as crianças, quanto do interesse dos professores também. Muitos professores criaram a barreira no ensino dos estudos afro-brasileiros, porque enxergaram que eram estudos ligados à religião, e aí criou-se uma barreira nesse sentido de não vou ensinar macumba para as crianças, como se você não ensinasse mitologia grega, como se você não ensinasse... assim, né? Mais uma vez, o racismo religioso criou uma barreira dentro das escolas, sabe? O racismo religioso, a gente tem visto no Rio de Janeiro os problemas que isso tem causado, como, por exemplo, invasão de terreiros, né, nas comunidades, desmanche de terreiros. E nas escolas foi a mesma coisa. Criou-se um mito, igual o mito da mamadeira de piroca ou tantos outros que foram criados, né, dentro de grupos. E aí os professores criaram uma barreira nesse ensino e continuou-se no mesmo caminho, né? Eu tenho crianças na minha família, e eu lembro de um dia que a filha da minha prima chegou em casa falando que tinha visto uma pessoa igual a mim presa com uma algema. Eu vi uma pessoa igual a você presa, eu vi uma pessoa igual a você presa, hoje a professora me mostrou uma pessoa igual a você presa, e eu tentando entender o que ela tinha visto, né? E aí eu fui saber que era uma ilustração, a professora foi falar sobre o período da escravidão, era algum dia específico, não lembro qual era, mas aí usou uma abordagem errada para uma menina de 7 anos, que ficou com aquilo na cabeça, ligado que pessoa negra, a referência de pessoa negra para ela dentro da escola era uma pessoa negra acorrentada, sabe? E aí, como ela não trouxe nenhuma outra referência positiva, ela só trouxe essa referência que é um período histórico, mas quando você está falando de criança, faz muito mais sentido você trazer representações positivas e pontuar que aquela pessoa passou, que essa é uma trajetória, que essa é uma história que aconteceu no Brasil, mas a vida das pessoas negras não se resume àquilo, sabe? Que são pessoas escravizadas e não são escravos. Porque quando você fala que são escravos, você está falando que aquela é a condição eterna da pessoa. Não, você não. As pessoas negras que foram escravizadas, elas não eram escravos, elas foram escravizadas. E aí, na escola, eles não têm a preocupação nem com essa abordagem, sabe? De como crianças negras e crianças não negras vão enxergar o corpo negro, porque é isso, você traz a referência daquele corpo acorrentado todos os anos. Por exemplo, a gente tem Machado de Assis, que por muito tempo nas escolas foi retratado como uma pessoa branca. Por quê? Porque era uma referência positiva. Se é referência positiva, eu tiro a caracterização negra. Se a referência é no sentido do servir, da pessoa escravizada, eu reforço essa ideia na cabeça das crianças. Então é muito complicado, mas ao mesmo tempo, trazendo para a internet, é muito positivo trazer outras narrativas através da internet, né? Tem um canal
do PH Cortes, que ficou muito conhecido por isso, né, por trazer heróis negros e trazer essas referências mesmo. Os vídeos dele são muito usados nas escolas, ele está nas apostilas hoje do município de São Paulo, porque é isso, ele começou a trazer, nós temos outras referências que a escola, que o meio, né, que dentro da escola eles insistem em apagar, mas a gente vai usar outros meios para trazer luz a essas pessoas que contribuíram, sabe? A população negra contribuiu para a construção desse país. E dentro das escolas a gente precisa começar a falar sobre isso e trazer essas referências para as crianças. Falar sobre o lugar da psicologia com relação às questões raciais, étnicas, de gênero e de sexualidade é uma questão muito psicólogo muito importante até para muitos psicólogos. Porque eu lembro uma simples passagem que eu tive na faculdade, que foi a obrigação do MEC ao reavaliar o nosso curso da implementação da disciplina de relações étnicas e raciais no curso. O tanto de reclamação que houve por conta dessa obrigação, vocês não têm noção. Era como se a psicologia não tivesse nada a ver com aquilo que seria abordado na disciplina, sabe? E muito pelo contrário, hoje eu vejo que cada vez mais a psicologia tem eu posso até dizer, obrigação mesmo enorme como ciência em tratar dessas questões, sabe? Porque sempre foi uma ciência demarcadora, em que chegava lá, diagnosticava e colocava as pessoas em lugares específicos. A história dos próprios hospitais psiquiátricos estão completamente de mãos dadas com o racismo, porque se você for olhar o perfil das pessoas que eram internadas naquela época e morriam dentro do hospital, dos hospitais, eram pessoas negras, sabe? Então não tem como você falar, não tem nada a ver psicologia com racismo, porque tem tudo a ver. Inclusive, a psicologia tem a obrigação de tratar sobre essas questões, né? E a psicologia é uma ciência linda, eu posso dizer, porque traz coisas maravilhosas que fala a individualidade, a subjetividade, cada sujeito é de uma forma, fala sobre a escuta sensível, fala sobre o cuidado com o outro. Então, tem muita coisa boa na psicologia que a gente poderia aproveitar e difundir para outras pessoas, sabe? Inclusive, uma coisa muito importante que é tratada dentro da psicologia é uma obrigação dos psicólogos dentro da escola pública. Imagine a diferença que seria as relações dentro da escola pública com o psicólogo, sabe? Porque, ao contrário do que muita gente pensa, o psicólogo não é aquele que senta na sala, conversa e ouve, sabe? Esse é um dos tipos de psicólogo, o psicólogo clínico, mas o psicólogo, ele pode agir de diversas formas, sabe? Pode agir junto com esses professores para poder debater, discutir, ensinar sobre as melhores formas de passar um conteúdo, sabe? Sobre como é que uma criança vai receber aquilo. E a gente tem que levar em conta também que a escola já é um lugar que está defasado, né? Colocar uma criança atrás da outra, botar uma pessoa lá na frente é uma forma de controle e a gente sabe que não é a melhor forma de aprender. Então, para além de ter um psicólogo dentro da escola para tratar de diversas questões, para preparar os professores, é pensar também como é que eu vou me comportar dentro desse lugar, sabe? Eu como professor, eu como diretor, por mais que a gente saiba que é difícil mudar o sistema educacional e não vai ser uma coisa que vai acontecer daqui a 5, 10, 20 anos. Talvez 20, né? Eu sou uma pessoa muito positiva e eu acho que sim. Mas, tipo, quais são as pequenas práticas que eu posso fazer aqui na minha sala, sabe? Para poder mudar essa ideia de escola que violenta, escola que produz esses discursos de ódio, sabe? E começar a pensar mesmo nesse lugar. Eu acho que o psicólogo é um profissional que poderia ajudar muito. E uma questão que a Ana tinha falado anteriormente, que eu queria puxar, que é sobre essa questão de que existem sim grupos que estão formando, por exemplo, a Terra Pretas, existe um curso de psicologia preta. E, infelizmente, é uma coisa que, tipo assim,
Tá no nosso código de ética que o psicólogo deveria tratar todo mundo com igualdade, sem preconceitos, mas em todo lugar vai ter profissionais que não cumprem a ética e profissionais ruins mesmo, né? Porque eu acho que uma pessoa que chega lá e não tem noção da questão racial, que violenta as pessoas, como isso afeta a saúde mental, não tem noção das questões de sexualidade, de gênero, ela não está preparada para lidar com pessoas, né? Porque pessoas não vivem dentro de casa, não vivem nas suas caixinhas lá, para chegar, eu tenho uma esquizofrenia, eu tenho isso, eu tenho aquilo, como se isso não tivesse nada a ver com questões sociais, né? Muito pelo contrário, a psicologia o tempo todo fala sobre a importância do social, do ambiente no sujeito, sabe? Como é que isso afeta, como é que essas questões vão afetar no sujeito. Então é triste a gente ver que as pessoas ainda estão precisando formar grupos, ensinar, porque isso deveria ser uma coisa que era para estar lá na universidade, sabe? Todo mundo que chegava para ser psicólogo deveria sair um bom psicólogo, sabe? Um psicólogo preocupado com questões sociais, sim. E não um psicólogo europeuzinho branco achando que vai tratar pessoas brancas com white people problems, né? Acho que não é isso. Você perguntou sobre corpos livres, né? Essa questão de corpos livres é um vídeo que eu falo sobre a questão da depilação, né? Que é uma coisa que eu nunca entendi desde criança, quando eu não tinha nem noção de feminismos e de questões LGBT, questões raciais. Eu nunca entendi por que eu tinha que depilar as minhas axilas, as minhas pernas, se eram pelos que nasciam ali, nasce ali a natural do meu corpo, né? Óbvio que quando eu tinha 12 anos eu não pensava dessa forma, com essas palavras, mas eu sempre questionava por que eu tinha que me depilar. E durante a minha adolescência, quando os pelos começaram a nascer e tudo mais, eu meio que tinha uma briga em casa para essa questão da depilação. Até que chegou um ponto que minha família falou, tudo bem, seja o que você quiser. Mas aí, na sociedade, na escola, as pessoas ficavam perguntando por que você não se depila, por que sua perna é peluda, e essas questões assim. E aí, esse vídeo, eu fiz com esse pensamento de por que pelos incomodam tanto, os pelos especificamente femininos de mulheres cisgênero, né? Por que eles incomodam tanto? E também das pessoas trans, no caso. Mas também essa questão, por que pelo incomoda? Pelo deveria ser natural. Tanto a depilação e a não depilação. Acho que a pessoa escolhe o que ela se sente melhor. Se ela quer depilar, ela se sente bem assim, tudo bem. Se ela não se sente bem depilando e quer deixar o pelo crescer, tudo bem. E aí eu comecei a entender que tem esse controle sobre os corpos, né? Existe ali uma mão branca, eurocêntrica do Estado, que fica ali controlando todos os âmbitos da nossa vida. Desde da forma que a gente vai se vestir, da forma que a gente vai existir, o que a gente vai consumir como comida, como cultura, o que é bom, o que é cabelo bom, o que é cabelo ruim, né? Como a Gabi pontuou. E aí tem essa questão, né? E eu falo nisso no vídeo, tipo, vamos tentar todos os dias ser corpos livres, tipo, de não se depilar ou se depilar, porque ser corpo livre é isso, você ter essa escolha sobre o seu próprio corpo. E se a gente for parar para pensar, a gente não tem escolha sobre o nosso corpo. É óbvio que a gente vai tentando no dia a dia, né? Por exemplo, a questão do aborto, sabe? A mulher não tem o direito de decidir se ela quer ou não ter aquela criança. O Estado que decide por ela. E esse Estado é uma mão branca, hétero, cisgênera. E vai desde essa questão do aborto até a questão de você sair na rua peluda, todo mundo vai te olhar. De tipo assim, o sovaco... Eu não me depilo mais tem uns 2, 3 anos, né? Então, toda vez que eu tô de camiseta... Aí a minha família, às vezes, meio que olha estranho, como se ter sovaco peludo fosse nojento, sabe? O nojento é você não tomar banho, sabe? Por que o pelo no homem é autorizado, no homem cisgênero, hétero, e na mulher não é, né? Então, tem muitos esses debates. E aí, por causa de mim, a minha família começou a achar natural o pelo. Tanto que agora eu ando de camiseta, eles não ligam, é natural. A minha família, os vizinhos da rua... começou a achar natural, né? E tem essa questão, assim. Estou aproveitando que a Ana falou da questão do aborto, fazendo nosso merchan. Fizemos um programa sobre aborto, eu não me lembro agora quando, mas se vocês acessarem a nossa página, vocês vão encontrar o nosso programa sobre aborto, que também ficou maravilhoso, tá? A gente tem que fazer o nosso merchanzinho, claro. E, gente, aproveitando, quem que estiver assistindo, mandem perguntas. Mas eu vou fazer uma pergunta que eu acho que é uma coisa que o pessoal fica querendo saber.
Por exemplo, quem está querendo criar um canal. Porque a gente sabe hoje, eu quero criar um canal. Então, se vocês pudessem dar dicas para as pessoas que estão querendo criar canais e estão, assim, com essas questões, vivendo muitas coisas, tem muito para falar, e às vezes você tem muito para falar, mas fica naquela coisa, não, eu tô com preguiça, eu não sei como é que eu começo, eu não sei o que eu faço, mas a minha câmera é ruim, mas a minha casa é um transtorno, não vou conseguir gravar. Então, se vocês pudessem dar dicas para as pessoas que estão querendo começar nesse momento, o que vocês falariam aí, né, nesse momento? Quero começar um canal. Dê dicas para essas pessoas, né? Sinceramente, eu acho que o primeiro passo é começar. Assim, porque eu vejo um monte de gente que planeja criar canal tem anos, sabe? E não começa. Começa, grava da forma que você... conforme é da sua possibilidade e tal. Se você tem celular, você grava com o celular. Não necessariamente você gravar vai fazer você postar. Eu lembro que quando eu comecei meu canal, eu gravei, 7 vídeos antes de postar um vídeo no ar, assim. Quando eu gravei o 7º, eu falei, ok, agora eu fiquei normal na frente da câmera, então eu vou postar esse. Porque nos outros eu tava assim... Oi, gente, eu sou Gabi, não sei quem. E não é o meu jeito. Você precisa realmente ser autêntico na câmera, sabe? Você precisa mostrar para as pessoas que você é a mesma pessoa que ela conversa na mesa, só que agora através de uma câmera. Então, primeiro comece gravando, comece a gravar. Eu acho ótimo o planejamento, eu sou uma pessoa pró-planejamento, então eu sentei e realmente escrevi os temas que eu queria falar no canal. Eu acho que, eu escrevi pelo menos 30 vídeos que eu gostaria de fazer, mas logo depois eu falei, nossa, não, eu tenho que começar isso rápido, porque se eu ficar procrastinando, esperando o melhor momento, o melhor dia, o melhor equipamento, eu nunca vou começar. Então você começa com o que você tem na mão, e aí quando você chegar num ponto que você fala, esse vídeo tá mais ou menos legal, não vai estar perfeito, porque não dá, se você está no começo. Hoje eu não falo como eu falava no início, porque você vai, se soltando a cada dia mais, você vai ficando mais tranquilo na frente da câmera. Então, a minha dica é essa. Começa, tira do papel e já grava algum vídeo. Eu vou dar algumas dicas práticas e outras dicas subjetivas. Primeiro, a dica prática é você ter conteúdo, né? Porque não adianta só falar, eu quero ter um canal e não saber nem do que é que você vai falar. E isso é uma coisa que facilita. Se você já tem muito conteúdo sobre uma coisa e fala, eu quero falar sobre isso porque eu já sei disso e é uma coisa que eu gosto, os seus vídeos vão ser produzidos sem muito perrengue, sabe? É uma coisa que você vai, já tem um conteúdo ali, grava, posta, ótimo. E outra coisa prática é a Escola de Criadores do YouTube, que eu já falei antes aqui, que é um site que o próprio YouTube fornece pra galera aí. Não é o canal. Tem o canal, mas o canal tem mais vídeos assim, e tem o site, que é a Escola de Criadores do YouTube, que tem vários cursos online lá. São cursos curtinhos, desde pré-produção, as questões de luz, câmera, áudio, até questões de conteúdo de marca, sabe? De como alcançar o público, essas coisas todas. Então, se você tá querendo mesmo, vai lá e olha, que eu acho que já é um ótimo embasamento, que ninguém vai saber estar te falando assim do nada, sabe? Lá tem muita coisa bacana. E as questões subjetivas que eu falei, que ia dizer, é sobre a questão de número, né? Internet tem uma onda aí de número, de eu quero ter não sei quantos seguidores, não sei quantas visualizações, só que isso adoece, e como adoece, sabe? Agora tá surgindo uma onda, assim, das próprias redes sociais, de dar mais importância pro conteúdo em si do que para número, mas eu tô vendo ainda muito como uma proposta, né? Do que eles veem como são as redes sociais do futuro, mas não o que é que tá rolando mesmo, sabe? Mas número adoece, eu falo por experiência própria.
Porque voltando para o que Gabi falou no início, de tipo, se eu tivesse que a questão de se beneficiar com pautas sociais e políticas, se tivesse falando sobre outra coisa, ia estar muito maior, e é realmente o que acontece, porque eu passei na pele quando eu estava falando simplesmente sobre cuidados com o cabelo, o canal era todo mês ali crescendo, visualizações e tal. E aí quando eu comecei a falar sobre questões políticas, meu público parece que sumiu, sabe? E então foi a galera mesmo se desinscrevendo, né? E o próprio pessoal do YouTube fala que a galera pode até deixar de assistir, mas se desinscrever é uma coisa difícil. E comigo não foi nada difícil, sabe? Era cerca de... Quando eu ia olhar lá nos números, era 200 visualizações perdidas, assim, no mês, né? Porque eles dão o gráficozinho de inscritos e não inscritos. Então, tipo... É meio que você focar no que você quer realmente passar e não se apegar a números, porque se eu tivesse me apegado a número, eu nem estaria gravando, né? E aconteceu uma parada louca comigo, que foi isso. Eu tava no YouTube ali loucamente mandando um vídeo por semana, 2 vídeos por semana quando dava. E aí quando eu tive que parar de mandar conteúdo por conta do mestrado, eu caí num buraco assim de crise existencial, sabe? Que foi, meu Deus, o que é que eu tô fazendo? Eu continuo, eu paro, não tem tanta gente me assistindo assim. E aí eu fui me apegando à questão de... Fui entrando nessa onda de números ao mesmo tempo de conteúdo. E só depois de algum tempo mesmo agora, em maio, que eu decidi voltar. E de uma forma mais saudável, sabe? Eu acho que é isso. É você saber o que você quer fazer, independente de quantas pessoas vão estar ali pra te assistir e pra ver o teu trabalho, sabe? Se for crescer, vai crescer. Se não for, bola pra frente aí e ver no que é que dá. Deixa eu tirar esse negócio que tá preso, senão não vai dar pra passar. Obrigado. Tá dando, é maravilhoso que o nosso microfone ele dá voltas. Então, mas a ideia é essa, por isso que a gente está fazendo. É inovador. Super. Aceitamos microfones, tá? Ó o merchan de novo aí, manda mimos. Mandem pra gente, aceitamos. Patrocinadores, por favor. Complementando isso que a Gabi e o Jean trouxeram, né? Eu penso que o principal para você que quer começar um canal é não se comparar a quem já tá ali fazendo. Porque a pessoa que já tá ali, que já alcançou um determinado número de inscritos, que já tá trabalhando com marcas, tem todo um trabalho ali por trás. Que a pessoa não cria um canal hoje no YouTube e amanhã já tá fazendo parceria com marca e já tá fazendo alguma coisa, sabe? Tem que se pensar nisso, né? E também entender que quando você está falando, você é uma pessoa negra, você é uma pessoa pobre, você é uma pessoa LGBT, né? Você é uma pessoa que não tem assim acesso a equipamentos, a super câmeras, a super computadores para editar. Você começa com o que você tem, sabe? E tenta fazer o seu melhor com aquilo. Até hoje eu gravo meu canal com o meu celular, porque eu não tenho câmera, sabe? Isso por muito tempo foi uma questão pra mim de tipo, nossa, eu gravo do meu celular, eu não tenho um MacBook Air de não sei quantos $1.000 pra poder editar minhas coisas. Mas assim, eu vou fazendo, porque eu sempre falo isso pra minhas seguidoras quando elas me procuram e pedem dicas. Eu falo, cara, vai fazendo, sabe? Vai se fazendo, porque eu acho muito engraçado que o primeiro vídeo do meu canal eu comecei porque eu estava em casa, desempregada, era no sábado à noite, eu estava de saco cheio, aí eu peguei a câmera e comecei a falar, né? Ele tá lá ainda, é um vídeo que se eu olho hoje em dia, eu acho que horror, quero ocultar, mas eu gosto de deixar ali justamente por memória. E é legal ter um canal no YouTube porque você vê a sua mudança, sabe? Nesses 2 anos de canal, eu olho para algumas coisas que eu falei, o modo como eu falava, que eu me posicionava, que eu tava na frente da câmera. É totalmente diferente, assim, sabe? É muito legal você se ver em vídeo. Às vezes eu volto lá, tem coisas que eu oculto, que eu fico com vergonha, tipo, sai daqui, sai, vamos sumir, nunca aconteceu. E é isso, sim, é você entender se você quer realmente falar alguma coisa, porque eu acredito que todo mundo tem alguma coisa para falar, todo mundo tem conhecimento para compartilhar. Não tem essa de, eu não vou criar um canal porque eu não estou na universidade ou porque eu não sou de comunicação. Cria sim, porque não importa quem você seja, você tem alguma coisa para falar, porque a gente aprende compartilhando conhecimento com outras pessoas, né? E eu acho que o canal é isso, fora o que eles já falaram de ir tentar entender a plataforma que é o YouTube, porque o YouTube é isso, você sentar ali,
entender a plataforma, entender como funciona o algoritmo, entender como é que funciona a hashtag. É você entender e dominar um pouco a plataforma. Isso te ajuda bastante. E contar, assim, com a sua rede, sabe? Porque quando eu comecei, eu contava muito com a minha rede de amigas ali, que divulgavam, que achavam interessante. E aí foram divulgando, até que o negócio foi andando. E a gente torce para que ande cada vez mais todos os canais de vocês. Mas aí tem que trazer essa questão porque é o momento que a gente está vivendo, né? Infelizmente. Né? A gente teve um momento em que se falava muito que quem ficava na internet era militante de sofá e não ia para a rua, e ficava aquelas rivalidades entre enfim, você criava uma distinção entre aquele que ia para a rua e aquele que ficava militando somente no computador. E, na verdade, o que a gente está vendo é que vocês fazem as duas coisas. Vocês estão na rede, mas vocês também estão expressando a forma como vocês pensam politicamente nos espaços da academia, onde vocês circulam. Então, é pensar um pouco sobre como que vocês pensam que... aí o Jean já falou que é mais otimista, né? Mas, assim, pensar nesse momento que a gente está vivendo, discutir os temas que vocês discutem, como é que isso soa para vocês tocar nesses assuntos, nesse momento que a gente está vivendo especificamente, onde tanto se criminaliza, onde tanto se agride, as pessoas se ofendem tanto. Vocês mesmos comentaram, a Ana falou sobre os comentários, que às vezes teve que bloquear porque vinha muito comentário ofensivo, então vocês devem passar por isso em alguns momentos. Falar um pouco sobre esse momento e os canais de vocês, tá? Como é que vocês percebem que vão tocar daí para diante. E também falar um pouco das inspirações que vocês tiveram, tá? Inspiração de internet e da vida também, tá? Para fazer o que vocês estão fazendo hoje, tá bom? Sem tentar. Vamos dar mais uma volta aqui com o microfone. Rodando o microfone. Gente, bastidores, por favor. Entre os nossos patrocinadores, por favor. Na época que eu comecei a produzir conteúdo na internet, eu assistia muitos canais falando sobre cabelo, né? Mas eu não tinha muitas referências com canais que tratavam sobre questões raciais, principalmente no Brasil. A gente começou todo mundo muito junto, sabe? E eu dou crédito, mais uma vez, para as políticas públicas, né, que colocaram pessoas negras nas universidades. E aí, se você for ver a maior parte dos canais de pessoas negras falando sobre ativismo, começou ali pela volta de 2015, 2013. Um canal mais antigo que tinha e que tratava alguns assuntos relacionados à questão racial era o canal da Chan Ravelli, que eu sou vaidosa. E ela já tratava alguns assuntos, mas essas questões eram muito mais tratadas em blogs. Tinha o Guelé 10, o Blogueiras Negras, que traziam essa abordagem sobre a vivência da mulher negra e traziam também uma parte mais acadêmica também. Mas no YouTube começou mais ou menos em 2015, então eu não tinha nenhuma referência muito palpável nesse sentido, não. Eu só sabia que eu queria falar e tinham canais que eu assistia de cabelo, então na parte de cabelo tinha referências, mas na outra parte não. Eu fui muito pensando na forma que eu queria falar e no quanto eu não queria perder a minha personalidade para vestir uma camisa de estou aqui ensinando vocês. Não, eu queria conversar como eu conversava na mesa da minha família ali, sabe? Então, eu queria trazer isso para o YouTube. Agora, a outra pergunta que você fez foi da política, do momento político. Eu acho fundamental o nosso trabalho nesse momento, hoje. Eu acho que apesar do meu canal não necessariamente pautar questões mais ligadas à política partidária, mas eu falo de questões políticas e
Eu lembro que, principalmente, né, na época das eleições, a gente trouxe algumas discussões, eu fiz questão de trazer essas discussões tanto para o canal quanto para as minhas outras redes sociais, principalmente o Instagram, sabe? Que o Instagram, hoje em dia, querendo ou não, tem uma facilidade maior de troca de mensagem, de você realmente conversar com o seu público, porque fica muito mais simples, né? A pessoa te manda um inbox, te responde, você consegue responder, consegue rebater e levar isso para o público. E então eu achei essencial, de certa forma perigoso em alguns momentos. As pessoas não têm noção do que, principalmente na época das eleições, onde os ânimos estavam muito alterados, do que criadores de conteúdo passaram a receber, sabe? Não só eu, mas outros criadores de conteúdo. Nós passamos a receber ameaças, literalmente, sabe? Então, assim, eu acho que às vezes as pessoas não têm essa noção do quanto a sua vida está exposta, porque é isso, sabe? Eu tenho plena noção que, sei lá, meu endereço não deve ser difícil de achar na internet. E aí você é uma pessoa que não tem uma rede de proteção, mas ao mesmo tempo as pessoas vivem te cobrando algumas posições que às vezes você não pode falar. Eu lembro que quando aconteceu o caso Marielle, eu recebi um alerta formal de não tocar no assunto, sabe? Então, assim, eram questões que eram muito para além da internet e as pessoas, às vezes, não têm noção disso. Não tem. Mas, definitivamente, eu acho que não é tempo de recuar. A gente tem que, sim, pautar e a gente tem que, sim, abordar as perdas que estão aí, né? E que atingem principalmente as populações mais vulneráveis, que são as populações negras, LGBTQI+, sabe? São essas populações que estão perdendo os seus direitos e isso vai ter um impacto no nosso futuro. Então não tem como recuar, a gente precisa sim pautar essas questões. Eu concordo com o que a Gabi falou e sendo um pouquinho otimista de novo, da mesma forma que essas políticas públicas mudaram a internet, eu acredito que as políticas públicas é quem vai mudar o Brasil, né? O fruto das políticas públicas. Eu que entrei na universidade pelo ProUni, ela que pode ter o acesso, a gente já vem com a outra visão, sabe? Eu acho que todo mundo que entrou através de uma política pública já consegue ter uma outra visão e acho que isso não se desfaz, né? Ninguém tira a minha vivência, ninguém tira a vivência de ninguém aqui e eu acredito que isso pode transformar muita coisa, como transformou a internet. E sobre a questão do ativismo de sofá e ativismo de rua, eu acho isso um termo até um pouco assim, defasado mesmo, sabe? Porque como é que você vai ser uma pessoa em um lugar e você vai ser uma pessoa em outro, sabe? Não tem como em frente à câmera eu apontar o racismo e fora dela eu ter práticas racistas, sabe? Não tem como em um lugar eu falar sobre LGBTfobia, no outro eu ser machista. Seria muito cara de pau e talvez até uma coisa a ser estudada aí, sabe? Então acho que se eu tô falando aqui das questões políticas e sociais na frente de uma câmera, onde quer que eu esteja, eu vou estar falando sobre isso, seja na família, como ela falou. Eu sou professor de circo, né? Seja lá com os meus alunos da escola que eu dava aula. Era muito legal trabalhar com criança nesse sentido e ensinar coisas para elas que ninguém me ensinou, sabe? Eu ver que isso é possível, sabe? Ver a mudança ali era muito legal. Então, acho que por onde quer que a gente vá, essas questões vão estar com a gente, sabe? Não dá também para ficar ali e, tipo, quando tem uma chamada de um ato, não ir, sabe? E é isso, é você ter um pouco de noção também do que é que você está falando e você seguir aquilo que você fala, né? Eu acho que a gente está vivendo um momento que é isso, tipo, concordo com tudo que eles falaram também. Peraí, que deu bastidores. Comerciais, por favor. É que, assim, eu percebi ano passado, quando eu montei uma série chamada Política em um Minuto, que foi uma série explicando o que cada cargo que estava concorrendo fazia, né? Porque eu percebi que minhas seguidoras estavam tendo essa demanda que elas não sabiam, por exemplo, o que uma deputada federal fazia, né?
E aí, nessa época, eu comecei a perceber o alcance que também a internet tem pra gente debater essas questões, sabe? Se for juntar nós três aqui, juntar com mais outros youtubers, a gente tem um alcance enorme se a gente for debater determinada pauta. Às vezes mais do que... Dá para trabalhar alinhando você entregar o panfleto na central e você fazer um vídeo no YouTube. Se você juntar as duas coisas, vira uma boa estratégia de comunicação, de você levar aquela pauta para determinados públicos, você levar a questão, sei lá, a questão da racial desse jeito, né? E também eu sou fruto de políticas públicas, eu estou no mestrado como cotista, né? E se não fosse por essas políticas públicas, eu não estaria aqui onde eu tô e não estaria podendo levar as coisas que eu levo, né? E eu tenho muito essa questão que a Gabi falou de descobrirem onde eu moro, de que eu não posso falar tudo. Eu sou uma mulher negra, sapatão, que anda sozinha às vezes pela rua, que, tipo, não tem grana para pegar o Uber no 99 e vai chegar em casa sozinha. Então, assim, eu não vou ficar por aí também. Eu tenho que ter cuidado com o que eu falo, até onde eu falo, né? E quando, por exemplo, ela falou da execução da Marielle, eu queria muito, muito, muito abrir a boca e sair falando e botar a cara a tapa, mas não é isso, sabe? A gente não tem proteção, assim, a gente não tem segurança, a gente não tem a questão que, de repente, um jornalista, sei lá, da Folha de São Paulo possa ter, sabe, para falar determinados assuntos. E esse termo ativismo de sofá também é meio ultrapassado, né, também, porque é isso, gente, hoje em dia a gente dialoga com os movimentos sociais, a gente está na internet, a internet está aí para a gente usar uma ferramenta. Ela só é ruim porque as pessoas estão usando ela de forma ruim, mas a gente também pode usar ela de forma boa, assim, sabe? Eu sou otimista igual o Jean nesse ponto de defender a internet. E bacana é ouvir vocês falando de como são todos frutos de políticas públicas. E, assim, isso deixa a gente muito feliz de saber que vocês são jovens, estão produzindo coisas e trazendo essa questão da representatividade para tanta gente. Como que isso é importante? Então, são os legados aí que a gente tem, que tomara que a gente não perca. E, pela fala de vocês, eu sinto que a gente não vai perder, embora eles queiram fazer com que a gente perca, né? Enfim, mas a gente continua lutando. E uma pergunta que chegou para a gente é se existe alguma rede, aí vocês até falaram de rede, mas mais no sentido de apoio psicológico, por exemplo, mas uma rede mais ampla, ou encontros em que youtubers ativistas estejam dialogando, se existe algum encontro específico para youtubers ativistas, tá? Não para Felipe Neto, etc e tal, tá? Aqui a gente está falando de youtubers ativistas que tratam de política e de temas que estão ligados a movimentos sociais, ok? Felipe Neto, se assistir, né? Aceitamos o microfone. Enfim, e também uma questão que está ligada, vocês falaram um pouco sobre a coisa do controle, mas aí foi a pergunta do Luiz. Não sei se eu entendi bem, né? Se a questão do controle seria o controle é o que eles falam ou se... Fala do controle na escola. Ah, tá, do controle na escola. Então... Na verdade, é o controle Gente, é porque o nosso câmera está fazendo uma pergunta. Ele está ali. Então, faça a pergunta. Fala, Luiz. Para saber se vocês têm um certo controle ao público que vocês estão se endereçando, ou isso se transforma de forma orgânica. Se existe um controle em relação ao público ao qual eles estão lidando. É isso? Público que vocês estão formando. Vocês entenderam? Ok? Então... passo agora para vocês, tá? Do encontro e da questão do público. Esse microfone tá beleza, né, gente? Deixa eu passar ele aqui pela frente. Agora foi. Comerciais. Encontro de youtubers ativistas, eu acho que real oficial assim, eu nunca vi, não. Mas... Na verdade, tem um programa do YouTube que é voltado a youtubers que tratam questões sociais, mas é um programa complicado, a gente já deu esse feedback para eles. Eu já participei, a Nathalie Neri já participou, o Murilo Araújo já participou. É um programa internacional
E aí, assim, ele já cria uma barreira gigantesca, porque a pessoa precisa falar inglês e precisa entender inglês. Aí a gente falou, chegou e deu feedback, querido, se vocês querem trazer pessoas do Brasil, porque quando eu fui, eu tive dificuldade, mas me virei. Quando a Nathalie foi, teve dificuldade, mas se virou. Mas aí acaba nisso, né? O Murilo fala bem inglês, então conseguiu se virar. Mas aí você restringe, porque se você está falando de ativistas, normalmente são pessoas que vêm de uma trajetória mais pobre, vou falar pobreza, assim. Então, assim, você não tem tanto acesso ao estudo de língua estrangeira, nem nada disso. E aí você não pode participar do programa e trocar. É um programa interessante? É, porque você troca com outras pessoas. A gente conheceu uma menina da Índia, que produz conteúdo lá e, tipo, rompeu uma puta barreira lá na Índia, porque ela começou a criar um conteúdo até de comédia, mas que tratava sobre questões ligadas à liberdade da mulher na Índia. E aí, nossa, super enriquecedor, mas não existia nenhum facilitador nesse meio, sabe? Não existia, por exemplo, um fone de ouvido desse tradutor na hora das palestras, se a gente não entendesse alguma coisa. Se não entendeu, problema de vocês. Então, assim, por isso que eu falo, algumas coisas são apresentadas como democráticas, mas elas são democráticas só até o primeiro, o segundo clique, porque, olha, nossa, que legal, estamos convidando vocês, mas não vamos dar nenhum suporte. Uma coisa aconteceu também, e é a plataforma que eu trabalho, então eu posso falar deles, e a gente já falou isso com eles. Mas, por exemplo, você é chamado para fazer um curso no YouTube. Aí você muda de estado. Você chega no estado e aí eles reservaram o hotel para você. Eu lembro que da primeira vez que aconteceu isso, eles tinham reservado o hotel, eu cheguei no hotel e tinha que deixar um cartão de crédito para aquele cartão de crédito que é usado para reserva de hotel, para caso você consuma alguma coisa. Que cartão de crédito? Eu não tinha cartão de crédito. Cheguei lá à noite e vamos tentar entrar em contato com fulano de tal, e nessa, tipo, ainda bem que tinha outras pessoas que também estavam na mesma situação, crítica também não tinha, e aí a gente ficou lá esperando na recepção, mas aí nesses momentos que a gente vê como a estrutura ela não é pensada de forma alguma para essas minorias, sabe? Ela é pensada, é tudo muito natural. Quando você começa a frequentar esses meios, você percebe que todo mundo partiu do mesmo lugar, sabe? Estudando nas mesmas escolas. Foi todo mundo da USP, da UFRJ, estudou no São Vicente, não sei o quê. Tudo bem, mas como vocês estão se preparando para as diferenças, sabe? Não adianta só pagar de diversidade, isso vai para todo o mercado. Pagar de diverso. Não, você tem que pensar como você vai colocar essas pessoas que nunca estiveram nesse ambiente, nesse espaço, você vai colocar essas pessoas ali e vai fazer com que essas pessoas realmente se sintam bem-vindas naquele espaço. Esse é um outro ponto que a gente precisa conversar nesse discurso todo de inclusão e de acesso a minorias, sabe? É como o próprio processo de mestrado, né? Do que adianta oferecer cotas e ter lá a provinha de inglês, que a minha foi um texto de 2 páginas para traduzir e eu passei mal, sabe? Então, tipo, é como o Gabi tá falando, não dá para pensar acessibilidade pela metade, não. Se você se atreve a dizer que tá levando inclusão, tá deixando as coisas acessíveis, deixe de verdade, por favor, tá bom? E além do YouTuber for Change, que foi bom ela ter lembrado, tem muita coisa informal também, né? De tipo, YouTubers que falam de coisas parecidas, vão lá, se encontram, quando não para gravar, para discutir sobre coisas. E eventos que, por exemplo, provavelmente as meninas também, mas eu não sou convidado para falar sempre de youtuber, sabe? Mas às vezes em Salvador eu participei de muito evento para falar sobre questões raciais e de sexualidade mesmo. Então, pegam pessoas no YouTube, mas para falar sobre as pautas que tratam lá, sabe? Eu acho que o que eu tinha pensado para a resposta era isso. E ele perguntou sobre a questão do controle, né, do conteúdo. No meu canal,
eu recebo muitas seguidoras da minha idade, parecida assim, entre 25 e 30 anos, né? Às vezes chega uma galerinha ali de 18 e 21 anos, mas pode seguir. Mas, por exemplo, a galera nova não chega, né? Eu tenho até um certo controle sobre isso. Por exemplo, lá no YouTube você tem a questão do título do vídeo, lá da tag que você vai colocar, a palavra-chave, né? E ali você tem até um certo controle sobre para quem que você quer que chegue aquele conteúdo. Porque o YouTube, na verdade, é uma grande plataforma de busca, assim como a Google, né? O Google, no caso, o site. E ali, naquele momento, quando eu vou direcionando as palavras-chave, o título do meu vídeo, eu meio que já vou pensando para essa galera mais velha, né? Até porque eu ainda não penso ainda em conteúdo para falar para gente muito novinha. E tem outras mulheres lésbicas na plataforma fazendo esse trabalho, que a Lui Ponto, ela é uma lésbica que ela fala muito para menina novinha, ela faz um trabalho muito bom. E acho que é dessa forma que a gente vai controlando, mas não tem total controle, porque quando a gente posta um vídeo, ele já não é mais nosso, assim. Você lança um vídeo na internet, aquilo já não é mais da sua responsabilidade. É da sua responsabilidade o que você está falando no vídeo. Mas aonde ele vai chegar, o que as pessoas vão reagir... Tem gente que fala que pode controlar, mas não necessariamente você controla aquilo, sabe? Então tem que ter... Eu penso muito nessa questão, assim, acho que... Respondi a pergunta. Porque às vezes essa questão de não controlar dá também surpresas boas pra gente, né? Porque, por exemplo, uma vez quando eu passei por uma análise assim de ver o público do meu canal, eu vi que tinha muita gente com a idade de tipo 45, 60. É claro que não era o público-alvo, né? Mas que assistia também. E tem gente dessa idade que chega pra mim no Instagram, por exemplo, pra falar coisa, e eu acho super bacana, sabe? Porque assim como eu vejo a minha mãe super desconstruída, e eu vejo outras pessoas indo por esse caminho também, porque tem muita gente que fala desse empecilho, né? Ah, é uma pessoa de outro tempo, é uma cabeça mais dura, mais difícil. E aí quando eu vejo essas questões assim, eu vejo que não, dá pra mudar também, dá pra conversar, e é super bacana isso. E aos pouquinhos a gente vai fazendo a diferença, né? Bom, gente, o nosso programa está se encaminhando para o final, né? E com isso, obviamente, tem que fazer o nosso merchan também. Acessem as nossas plataformas, porque nós estamos cada vez mais conectados também. Aceitamos todo tipo de compartilhamento. Aliás, compartilhem o vídeo, ele vai ficar na nossa página do Facebook, Laboratório de Comunicação Dialógica. Vai ficar também no nosso canal, né? Nós também, a gente agora tá super blogueirinho, né? Só falta carisma, gente. Eu vou pedir dicas depois para vocês. A gente tem o nosso canal no YouTube também, Laboratório de Comunicação Dialógica, vocês vão encontrar. E a gente também está no Instagram. Olha só que beleza, os 3. Aceitamos tudo, doações, quer dizer, tudo não. Ofensas, por favor, passem longe. Aceitamos presentes, aceitamos microfones, aceitamos mimos, enfim, etc. E dicas também, sempre bem-vindas, mas, sobretudo, compartilhar mesmo, porque a nossa ideia é essa. A gente está aqui para fazer programas na universidade, porque a gente acredita que o que é público tem que ser compartilhado e conhecimentos estão aí não só para ficar na academia, e é para estabelecer esse diálogo mesmo com diferentes idades, enfim, e com os públicos mais diversos. E eu peço a vocês para fazerem uma mensagem final para a gente encerrar o nosso programa. E não sei quem quer começar, né? Desde já. Começar a encerrar. A gente falou bastante coisa, abordou bastante assunto, então eu só vou agradecer o convite. Foi um prazer estar aqui com vocês hoje, poder voltar para a UERJ. Tinha muito tempo que eu não vim aqui. E é isso, vida longa ao programa de vocês. Eu também queria agradecer pelo convite, fiquei muito alegre e queria dizer para as pessoas que estão aí também, para a gente ter um pouquinho de força, paciência e tentar agir atualmente com um pouquinho mais de amor, né? Porque estamos todos muito espinhosos e isso reflete na internet, reflete nos nossos canais e reflete na nossa vida também, né? Ter um pouco mais de paz aí, tentar agir com um pouquinho de sabedoria para a gente poder enfrentar esse tempo difícil. Eu queria muito agradecer o convite, fico muito feliz de estar aqui compartilhando com vocês e aprendendo bastante também.
E é isso, seguimos aí na resistência, né? Com otimismo também, como o Jean falou, otimismo sempre, com as terapias holísticas, terapias, astrologia, o que vocês quiserem usar aí para aromaterapia, para para lidar com esse momento, né? E é isso, gente, muito obrigada, muita resistência, o UERJ resiste, né? E muito, muito lindo, assim, o trabalho de vocês, que eu fui conhecer recentemente e amei. E por falar em astrologia, a gente não poderia deixar de mencionar que hoje, e agradecer demais a vocês, né? E agradecer muito a Ana, que hoje veio no dia do aniversário dela. E parabéns! Valeu, galera da LCD. A gente se vê no próximo. Ah, e não pode esquecer, Seminário de Comunicação Participativa. Ouvintes, sejam bem-vindos. A gente vai ter o nosso evento no dia 1º e no dia 2 de julho. Então, não dá mais para mandar trabalho, mas pode chegar, que é o UERJ está de portas abertas para vocês. Então, até o próximo programa e até lá. Obrigada, galera. A gente se fala. Abração para todos, tá? Aceitamos presentes, tá? Tinha que terminar assim, gente.